Letícia Siqueira, de Palhoça, Santa Catarina. Como a espiritualidade vê a transgeneridade? Maravilhoso. A transgeneridade é... Amigos, vamos pensar o seguinte. A espiritualidade autêntica tem que ser sempre a favor do respeito aos sentimentos de todas as criaturas. Como o direito evolui? O direito evolui de tal maneira a valorizar até os sentimentos de um criminoso, um genocida. Um genocida, quando eu vi aqueles grandes momentos, eu não gosto da área propriamente direito, né? Como vocês conhecem. Mas vamos falar então, justamente porque não gostamos da área propriamente, porque na minha vocação, na minha alma, por isso. E não pelo preconceito que há, máfia branca para médicos, advogado ladrão, todo político é corrupto, blá 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 blá. Toda generalização é burra, é burra. Se a gente não quiser passar por burro e ignorante, não falemos assim. Porque todo extremismo peca por uma perspectiva. Extremismo, está fugindo da visão completa, né? Então, todo trabalho espiritual autêntico e toda maturidade psicológica genuína leva a pessoa a respeitar os sentimentos terceiros. Aqui, os tribunais internacionais. Então, lá vai. O sujeito está sendo julgado por cometer crimes contra a humanidade e o cara chega só algemado. Ninguém está dando tapa na cabeça do sujeito, dando um telefone no sujeito. Vem algemado, todo mundo sério. Ninguém está olhando com cara de raiva, de desdém. Tudo formal, tudo... Que coisa linda, civilização. Não há ali, não se vai linchar a pessoa ali em público. Essa história da vingança é atraso psicológico, civilizacional, espiritual. Então, tudo que tem a ver com respeito aos sentimentos das pessoas é necessário num trabalho que seja legítimo de espiritualidade e de humanismo. Baixa humanismo. Olhem que coisa interessante. Por causa da nossa busca de atualização do pensamento de Nosso Senhor Jesus, da espiritualidade, o trabalho, quando eu digo nosso, nos desligamos de movimentos religiosos, como acontece com quase toda pessoa que passa por experiência quase morta. Não é interessante? Pessoas que passam por grande despertar espiritual se desligam de suas religiões de origem. Nós já nos desligamos de duas. Primeiro, eu sozinho me desliguei da Igreja Católica. Depois me liguei ao movimento espírita kardecista. E agora nos vemos espiritualistas. Utilizamos muito trabalho. Kardec foi um grande espírito. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são leitura obrigatória para todos que trabalhamos com mediunidade, por exemplo. Ponto final. Mas não nos dizemos kardecistas. E os kardecistas percebem que nós não somos kardecistas. Quem confunde é quem não conhece o kardecismo. E significa que o catolicismo não preste? Ou que o kardecismo esteja errado? Amigos, todos precisamos de coisas diferentes. Mas prestemos atenção. À medida que a espiritualidade avança, ela se desliga de religiões convencionais. A pessoa pode continuar numa religião convencional, mas ela não está submetida a certos cânones castradores mais. E algumas precisam saem, como a maior parte das pessoas que passam por experiências espirituais fortes, se desligam de religiões convencionais. É denominador comum entre autores da área. A religião formalmente organizada mata a espiritualidade. Ou é uma tentação grande para morrer a espiritualidade autêntica. Jung falou sobre isso. Ele foi filho de um pastor, então sabia de cátedra desde o berço. Então, mas há pessoas decentíssimas em todas as religiões. Temos que trabalhar e não dizer bem pregado para tal igreja, ou então um atentado, um acidente lá acontecendo, a hordas do mal e a autorização de Deus para que nós enxerguemos se alguma coisa está errada. Contra o Islã, tem muita gente distinta e nobre no Islã. Isso já é muito falado na imprensa, mas lembremos, não associemos o islamita, uma pessoa ligada à religião fundada por Maomé, qualquer pessoa do Islã, a atentados terroristas ou a pessoas extremistas, xiitas, etc. Xiitas já é uma forma vernacular de dizer que é só um grupo, né, dentro deles. Os radicais são raros, é um percentual pequeno da população. Assim como há radicais cristãos. Nós vemos isso, não é? Aí os centros de cura gay, amigos induzindo pessoas ao suicídio, que horror! Olhem que coisa curiosa, vou repetir. Ateus instruídos, ateus do bem, têm uma visão sobre costumes, sobre relacionamento político e espiritual,
sobre convívio com diferenças, sobre o trato com minorias, tem um comportamento e uma atitude, uma filosofia de vida muito semelhante à do nosso grupo. Nossa, isso com o tempo, quanto mais o tempo passava, mais eu via isso. Que coisa interessante. Por quê? Porque eles não se fiam em dogmas religiosos, no que é considerado por críticos das religiões, a presunção de verdade absoluta. Eu estou baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus em escritos sagrados e tradições espirituais está em tudo. Há em tudo. Até na voz de uma criança. E é claro que em textos sagrados, mas nós temos que interpretar. E interpretação é autoria nossa. Não é mais a palavra de Deus. Não é mesmo. As cruzadas foram feitas baseadas em trechos dos evangelhos. Eu vim trazer não a paz, mas a espada. Vamos matar sarracenos. Passar fio de espada, pescoço de crianças e de mulheres. Cristãos fizemos isso há só 800 anos, historicamente. Não é muito tempo, gente. Interpretação é onde existe a nossa consciência e a nossa responsabilidade. E o comportamento posterior à interpretação. A conclusão é nossa. A responsabilidade é nossa. Não fui influenciado por uma força diabólica, prestemos atenção. Não façamos como alguns pais, por exemplo. Há uma senhora que, eu conheço duas, mas uma delas me chamou mais atenção, é fácil encontrar na internet, duas senhoras que eram radicais, com filhos homossexuais, e estão arrependidíssimas e trabalhando na militância gay, porque perderam filhos para uma visão cristã, fundamentalista, extremista, retrógrada, não cristã. Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Onde? Em todo lugar. Onde houver interpretação errada. E que percentual pode haver em meu coração de Cristo falso? Ou de falso profeta? Nós devemos pensar. Não adianta dizer, eu fui vítima. Onde eu posso estar interpretando errado? Qual o meu percentual de erro? Qual o meu percentual de hipocrisia? O problema maior está em que eu sou de Jesus. O resto está errado e não presta. Já não é de Jesus. Deixou de ser. Nesse momento deixou de ser. Porque Jesus procurava as pessoas perdidas, os párias sociais, os condenados para ficar com essas pessoas. E dizia que elas entrariam no reino de Deus antes dos religiosos. Pesquisem, Mateus 21, 31. Isso é quando eu fui ler do original pela primeira vez isso, já adulto, meu Deus, como não citam isso? Porque não convém. É lá. Também é palavra de Deus como outras passagens. E Jesus estava cercado dessas pessoas. Perdoava a prostituta e condenava religiosos hipócritas. E não por acaso esse ateísmo, algumas pessoas que se tornam ateias, na verdade não seriam ateias e nem são, na minha opinião, mas passam agnósticas. Ou seja, não querem saber de religião, estão cansadas da história das religiões. Como nós estamos cansados da história dos estadistas e políticos, como estamos cansados da história da expoliação de corporações econômicas poderosas, nós estamos cansados, não é de Deus, nem dessa classe profissional ou de outra, nós estamos cansados de hipocrisia, nós estamos cansados de falta de consciência, nós estamos cansados de falta de respeito com os sentimentos alheios. Se uma pessoa diz, qual é o problema de alguém dizer, eu tenho identidade de gênero diferente do corpo com que nasci, e eu preciso me vestir, me apresentar como uma pessoa do gênero oposto, em que isso me afeta. Onde isto contraria trechos da Bíblia, porque se for dizer trechos da Bíblia que são contrariados, nós seguimos os 4 evangelhos de Jesus. Não o Antigo Testamento, nem o restante do Novo Testamento. Nós nos fiamos, porque já está de bom tamanho, de complexidade para interpretar, nós realmente somos cristãos. Há pessoas que, para apresentar suas doutrinas religiosas, citam Paulo, que não é Jesus, estava interpretando, dando as opiniões dele, inspirado pelo Espírito Santo, como qualquer pessoa em qualquer época. Ou profetas do Antigo Testamento, como seguiam aqueles que mataram Jesus. Não adianta dizer que isso é antissemitismo. Isso é uma culpa histórica que deve ser admitida pelo povo judeu. Nem nós devemos perseguir judeus por causa disso. Porque nós estávamos lá. Os judeus representam a humanidade toda crucificando Jesus. Não representam o povo judeu. Não adianta a gente negar um fenômeno histórico. Aconteceu isso. Então,
Essas pessoas que seguiam o Antigo Testamento foram aquelas que providenciaram a sentença e a execução de morte de Jesus e pressionaram o poder político do Império Invasor para se responsabilizar pela morte de Jesus. De forma pérfida, traiçoeira. Nós judeus, todas e todos nós fazemos isso com o nosso Cristo interior. A gente cria justificativas. É por causa da família. É por causa do meu ideal. Será mesmo? Se não há respeito aos sentimentos de outras pessoas, quando é que a gente deve ser duro? Quando deixou de haver, por qualquer justificativa, inclusive moderna ou revolucionária, desrespeito aos sentimentos das pessoas. Então não podemos ser tolerantes com a intolerância. Não podemos ser passivos com a invasão. Não podemos ser condescendentes com a violência e, portanto, o ataque à dignidade, aos sentimentos de comunidades e seres humanos. O problema de vermos que ali aquele grupo atacou Jesus, não é dizer, temos que parar de falar isso, porque isso desenvolve o antissemitismo. Temos que parar de pensar que os judeus ali são judeus, somos todos nós. Porque a Alemanha assume uma responsabilidade coletiva de forma gloriosamente louvável e exemplar pelo que aconteceu na Segunda Guerra. Em espaço de décadas, assumiu toda a responsabilidade. O povo judeu não quer assumir responsabilidade. E eu concordo com Hannah Arendt. Não foi o povo alemão. Assim como, da mesma forma, o Holocausto judeu não foi um drama judeu, ela era judia. Foi um atentado contra a espécie humana. Fazer alguma coisa contra judeus é fazer alguma coisa contra seres humanos. É atacar Jesus. Jesus era judeu. Nasceu na comunidade judia. O cristianismo surgiu como uma seita judaica, uma dissidência, um movimento dissidente do judaísmo tradicional. Fiquemos alertas, fiquemos atentos e atentas. Nós nem fazemos ideia do que está por vir. Nós não fazemos ideia do que nós vamos ouvir dos nossos guias espirituais. As surpresas não, os choques de consciência, a perplexidade casada a um remorso de um tamanho, meu Deus do céu, incomensurável. Quando a gente chega lá, o que foi que eu fiz? Mas eu achei que estava certo. Vamos parar de achar, vamos desenvolver graus sucessivos de autocrítica. Temos que ser mais autocríticos, sem autocondenação, sem complexo de culpa. Ou seremos psicopatas, de um lado, ou nos transformaremos naqueles hipócritas a quem Jesus fez referência. Não coloquemos, eu não estou dizendo que, vamos lembrar, hipocrisia não é a pessoa que encena uma coisa que não é não, isso é falta de caráter mesmo. É uma pessoa desonesta, falsa. Não, hipocrisia é algo mais profundo. A pessoa acredita na mentira que ela prega para fora e por dentro ela está incongruente. Mas incongruente, contraditórios todos somos. Olha como é complexo, né? Mas é um nível de contradição que não condiz mais com o grau de conhecimento e de consciência e de inteligência que essa pessoa tem. E quem diz isso? Ela própria. No nosso coração, na nossa consciência, nós temos como avaliar isso. A espiritualidade, qualquer fala religiosa que combater a necessidade da transgeneridade, existe em pessoas, a necessidade de respeitar, a generalidade existe, sempre existiu. Joana d'Arc, uma das figuras históricas mais emblemáticas em termos de gênio militar, santidade, mediunidade gloriosa. Então ela tinha tudo de bom para ser queimada viva como foi pela Santa Inquisição pecadora. Enquanto ela foi interessante para o governo francês da época, uma parte do governo francês para expulsar os ingleses, ela recebeu todo o poder que precisava. Quando começou a não ficar interessante, o Delfim francês começou a tirar o poder, não é? E entregou para o lado inimigo, para autoridades religiosas católicas do lado britânico, que havia como uma bruxa. Uma mulher que se vestia de homem. Ela dizia, eu não sou uma mulher, eu sou um soldado. Uma mulher que falava com o mundo espiritual sem passar pela intermediação de sacerdotes ou da Santa Madre Igreja. Até hoje isso é um problema. Uma mulher que agia como líder e que estava conduzindo soldados a campo de batalha.
segundo biógrafos diversos, sem nunca ter empunhado uma arma. Visualizem isso. Um general extraordinário que aplicou técnicas, táticas, ela tinha entre 14 e 17 anos. Eu não estou falando de uma pessoa de 14 anos hoje que tem internet à disposição, não. 14 anos nos campos franceses, lá no interiorzão, imagina o interiorzão do Brasil, agora vamos imaginar o interiorzão da Idade Média. Interiorzão do Brasil, a pessoa tem internet ali, em qualquer lugar a pessoa pode se informar. Naquela época, analfabeta, olha o gênio dessa pessoa, nada deteve esse gênio, que era um general, uma figura de homem, corpo de menina, genial. Eu sei que alguns podem dizer, não, isso pode tirar o empoderamento feminino. Acho que não. Eu acho, por exemplo, que Florence Nightingale foi um gênio e era um ser feminino. Né? No caso de Joana d'Arc, ela fez questão de dizer, eu sou um soldado. E dizia assim, sou um soldado. Não me vejam como uma mulher. E recebia orientações diretamente dos espíritos amigos. E dizia o que devia ser feito. As táticas que ela usou, algumas foram só reproduzidas por Napoleão Bonaparte 300 anos depois. Napoleão Bonaparte é considerado, historicamente, um dos maiores gênios militares da história. É quase não acreditar que existe essa pessoa, porque tem tantos indícios históricos que ela existiu e que fez o que fez. Acabou. Foi ela quem deu a virada na Guerra de 100 Anos, que durou mais de 100 anos, que quase dizimou a população francesa, foi uma coisa horrível, que ela veio para proteger, como disse Emmanuel por Chico Xavier, os patrimônios genéticos de século sobre século. Estavam sendo feitas as seleções genéticas, os cruzamentos de famílias, para que houvesse preparação de cérebros que aportassem os gênios do iluminismo. Quando esse trabalho milenar estava correndo risco, mandem um grande general que realmente acabe com essa guerra. Mas só pode ser num corpo de menina, porque a humanidade não merece que venha na aristocracia. Mande um que nem isso detenha. E o cara fez. Não importa se tivesse, não só em corpo de mulher, era uma menina analfabeta, camponesa, da Idade Média. Informação zero na cabeça. Ou seja, tudo era espírito acima da matéria. Então, qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa que diga a respeito a preconceito, não, porque veja bem, está na Bíblia, São Paulo diz que a mulher tem que obedecer, São Paulo, não Jesus, São Paulo, não Jesus, nós preferimos ficar com Jesus. Olhe que São Paulo disse que o homem é a cabeça do casal e que assim como a cabeça obedece ao corpo, a mulher tem que obedecer ao homem. Amigos, podemos ler isso de forma simbólica. Como lemos de forma simbólica que Yahvé quer o sangue dos inimigos de Israel. Então somos inimigos de Israel, vamos nos suicidar em massa, fazer um genocídio. O que é, gente? Se está dito que Deus quer o nosso sangue, porque nós não somos israelitas, não somos judeus, como é que fica? É lógico que nós não pode misturar fios de tecidos diferentes. Se o boi pular uma cerca, morra com tantas pauladas. Amigos, amigas, vamos respeitar os textos sagrados. E se um pastor bem-intencionado, ou um padre bem-intencionado, estiver dizendo alguma asneira, vamos falar com ele. Olha, isso não respeita o pensamento de amor, de confraternização, de perdão que Jesus pregou. O que é um evangélico convencional, mas do bem? O que um católico consciencioso fala sobre homossexuais ou trans? Ou qualquer coisa que seja considerada na Bíblia? É o pecado dessa pessoa, assim como eu tenho outros. Tá tudo bem, não vou atacar essa pessoa. Só que isso é estranho, né? Olha, você furta, você mata. Eu furto, mas uma pessoa que seja assassina, que tenha furtado várias vezes, e ela diz que é a mesma coisa que o outro ser homossexual ou trans. É um problema, né? Crimes que até são combinados em lei, com identidades que a ciência, no caso da homossexualidade, desde 73, a Associação Psiquiátrica Americana concluiu, olha, a Associação Psiquiátrica Americana não fala por bobagem, é uma instituição científica super séria, que não há nenhum problema na homossexualidade. Jung e Freud já falavam isso, é uma carta de Freud, de 1935, falando para uma senhora que tinha um filho homossexual, diga ele que só tenha cuidado, mas não há nenhum problema, nenhum distúrbio na homossexualidade. Freud, os freudianos não pensam assim, mas Freud, uma carta em reservado, com uma senhora que tinha um filho homossexual, disse isso em 1935. Jung fez apologia, quase apologia,
Elogios lindos à homossexualidade, sendo um grande heterossexual e muito heterossexual, né? Então, então, por que pessoas lúcidas? Não é que vai defender a sua causa. Eu não sou mulher, eu não sou negro e defendo a causa feminina. A principal causa que eu defendo desde os anos 90 é a da defesa do gênero feminino e da feminilidade. Eu não me recordava, se não fosse registrado em vídeo, na primeira vez que fiz palestra nos Estados Unidos, em 96, eu achava que eu estava falando do feminino, estava lá, eu já estava falando a feminilidade. Graças a Deus, aquilo era a influência do céu, que não tinha consciência da terra, essa questão do gênero, que algumas vezes depois eu errei e falei o feminino. Porque em inglês é neutro. Aí quando a gente bota português, o feminino e o masculino não. Por que não botar a masculinidade? A feminilidade. Então, o masculino e a feminilidade, já que gênero pesa emocionalmente para nós e significa que estamos depreciando, não denegrindo o que vem de negro, depreciando um dos gêneros.